So, it's worth remarking that Habermas has introduced his thinking on the cosmopolitan right almost invariably from the one point of view of the safeguard and the effectiveness of the popular sovereignty. We might add from a perspective which tries to respond to the post-national condition which has undermined democracy all over the world. On the other hand, it is also worth to mention the fact that Habermas does not extend the idea of transnationalization of democracy beyond the European borders, at the same time that he defends the protection of the human rights by a worldwide organization. Thus, it seems that Habermas oscillates between a political-juridical foundation of the human rights, which is suggested by his strategy of starting everything by the democratization of the European Union, and a moral foundation of the human rights, which is introducing every time similar conditions to the ones offered by the European Union lack. Such a moral foundation seems not only to have act to the first step, but also to free the project from a sort of paternalistic cosmopolitan politics ruled by the democratic Western society, which means by some European countries. I will attempt to support here that Habermas does not yield to a strictly moral foundation of the human rights, even though the moral point of view still plays an important role in them. From his refusal, on the other hand, one should not infer, as some cosmopolitans argue, that Habermas is still attached to a conception of democracy which is connected to the tradition of the national state. Certainly, there is some ambivalence concerning the civil solidarity required by the transnational democratization. But this ambivalence should not hide the fact that this discourse theory breaks with the normative framework provided by the national state. The discourse theory upon which the Habermas approach of cosmopolitanism is supported denies the idea that a former collective identity is always required for the establishment of solidarity nets. Thus, I shall argue that the ambivalence of the Habermas cosmopolitanism is due to a sort of phase-in. Em português diz etapismo. It's a political idea of Communist Party of Brazil. So, my idea is to do a comparison, but so I have reference a sort of phasing whose initial stage might only be the European Union. It is in this sense that one may say that Habermas is stuck to the model of a national state, that is, to the national state's political model of development, out of which he thinks the European process of unification. The holistic perspective Habermas intended to confer to cosmopolitanism induces him to idealize Europe and to lose sight of other possibilities to cosmopolitanism, which emerge out of the European project nowadays. Concern to the debate on whether the human rights are originally moral or juridical, Habermas undoubtedly chooses the second option. The conception of human rights does not have its origins in morality. Rather, it bears the imprint of the modern concept of individual liberties and is therefore distinctly juridical in character. What gives human rights the appearance of being moral rights is neither their content nor even their structure, but rather their form of validity, which points beyond the legal order of the national state. In other words,
the human rights are primary, basic subjective rights, without which a juridical order in the modern sense is not possible. That is, it is characterized at once by liberties of action to be fulfilled according to each honest free will, as well as connected to a power of coercion. This is one of the most important aspects of the idea of coordinality between human rights and popular sovereignty. Nevertheless, the constitutional text refers to them as innate, which means that they are paradoxically positivized as innate. This feature, typical of the historical declaration of the human rights, is primarily due to the fact that they are not at the legislator's disposal. Thus, otherwise, a juridical medium by means of which only made legislate cannot be constituted. In the proper political level, only is required to ground these subjective rights. It is in this regard that they seem to correspond to moral norms, for the sense of their validity is not restricted to the members of a political juridical collectivity, although only may guarantee them in governmental grounds common to the members. In other words, the juridical validity is universal, even if the execution is limited to the space constituted by the political collectivity. One may not think that a fundamental right might be grounded and solely attributed on behalf of onlys belonging to a collective. Thus, the universal validity of the fundamental rights coincides with the universal validity of the moral norms. Nevertheless, Habermas adds only more reason of the fact that there is a confusion of fundamental rights with moral norms. He says, the mistake of confusing them with moral results from their peculiar nature. Apart from their universal validity claims, these rights have had an ambiguous positive form only within the national legal order of the democratic state. Moreover, they possess only weak validity in international law, and they await institutionalization within the framework of a cosmopolitan order which is only now emerging. So, this account is curious. What leads to the confusion of moral with rights is the fact that the institutionalization of the fundamental rights is still precarious or even absent outside the national state. Thus, its validity then is only met in this framework, seeming to become a mere moral requirement beyond the borders of the state. However, is it in fact possible to talk about non-institutionalized rights in a juridical sense? For Habermas, as one may notice, the cosmopolitan institutionalization of the fundamental rights only obeys the universal validity which concerns this juridical category, which in its turn has already accomplished a relatively strong institutionalization only in the national level of law. Yet, as this same institutionalization demonstrates that such rights are not ordinarily moral beyond the national level, it remains not a moral demand in the proper sense, but the coherent institutional development of the validity of the fundamental rights. Thus, one may say that the cosmopolitan right is the combination of a universalistic logic which is inherent to the fundamental right in its strictly juridical character. On the other hand, inasmuch as this universalistic element is a condition of the possibility of popular sovereignty, which crystallizes itself in the framework on the national states, resulting in this turn in the fundamental rights themselves.
there seems to be some tension between the universalist right and the ever particularistic democracy, or else some tension between the universal plan of right and its particular accomplishment. This tension is expressed in the following restriction of the cosmopolitan democracy. He says, the self-referential concept of collective self-determination demarcates a logical space for democratically united citizens who are members of a particular political community. Even if such a community is grounded in the universalist principles of a democratic constitutional state, it still forms a collective identity in the sense that it interprets and realizes these principles in light of his own history and in the context of his own particular form of life. This ethical political self-understanding of citizens of a particular democratic life is missing in the comprehensive community of world citizens. So now this restriction of the cosmopolitan democracy ends up contradicting not only the idea of coordination between human rights and popular sovereignty. It contradicts a great part of the argument Habermas supports in favor of the European Union's democratization. For in this context, Habermas resorts to the national state not to confirm the only logical space for political self-determination, but to the contrary, to prove the possibility of widening this space even more, independently of a previous formed identity. The notion of constitutional patriotism as well, which must be able to substitute nationalism as a source of civil solidarity, is arranged in such a manner upon abstract principles that it is hard to see the reason why it should be limited to the national or European borders. Inversely, the constitutional patriotism goes together with a desubstantialization, with a proceduralization of the popular sovereignty, whose first outcome is exactly to take away from the people the marks of a fundamental inclusion or exclusion remaining the determination of being a member or not. All this means that, strictly speaking, there must not be a particular people in order to the people's sovereignty may be constituted. It is normatively reduced to the democratic principle, according to which, he says, only making legitimacy the juridical law then can meet with the assent of all citizens in a discursive process of legislation that in turn has been legally constituted. Surely, such a discourse procedure must be able to take into account ethical political discourse concerning which sets of values are exemplary for the political collectivity, but all that managed in such a way that the juridical conditions of the procedure are not affected, that is, without prejudice to the juridical equality and liberty individually taken. Precisely because they are submitted to the discourse process, collective values, whatever origins they may have, tend to suffer a desubstantialization, whose outcome is exactly an opening to the other. That is, the other from a different culture, which nonetheless may be a co-citizen. No, the idea of constitutional patriotism as a substitute for nationalism makes sense mainly in a multicultural environment, where the idea of nationalism loses the concrete reference, even if imagined to an origin. But in this case, for Habermas, it reproduces less only and the same reaffirmation of the character than the disposition of interpreting the constitutional principles from the point of view of the others. He says, a liberal political culture
is only the common denominator for a constitutional patriotism, prefacing patriotism, that heightens an awareness of both the diversity and integrity of the different forms of life existing in a multicultural society. One's own tradition must in each case be appropriated from a vantage point relativized by the perspectives of other traditions. A particularistic anchoring of this kind would not do away with one iota of the universalist meaning of popular sovereignty and human rights. Such understanding of the constitutional patriotism, which keeps the universalistic sense of the human rights within the multiplicity of cultural interpretation which are open to one another, seems to make the collective identity even more subtle. For Habermas, the sort of identity would be required in order to project the cosmopolitan democracy, but that would be accessible only in the European framework. For this identity would mean, in the light of the constitutional patriotism, the respect for our otherness in the defense of juridical and political principles, which assert exactly such respect, that is, everything that leads to the inclusion of the other rather than a demarcation in relation of the other. Altogether, one may say that Habermas distrust in relation to the possibilities of a cosmopolitan democracy concerning the condition of a political collectivity and is open conception which make this collectivity rather porous, so that it is difficult to understand the reason why one may distrust of the possibility of the cosmopolitan democracy. If democracy is capable of creating or at least recreating the source of civil solidarity among strangers, for Habermas, then the crux of the matter is less in the collective identity, which is presumed to have always been artificial and constructed, than in the first step towards democratization and with it into the worldwide juridical configuration of the human rights, a process which might create itself solidarity nets spread beyond the national borders. So, as problematic as this appeal to a collective identity, which has little particular concreteness in the end, seems to be the premise that grounds all the Habermas diagnosis on cosmopolitanism in the post-national condition, namely the premise according to which cosmopolitanism will really have a chance if the European Union advances some steps towards its political union. Habermas goes on saying that what is utopian in the cosmopolitan project is exactly the absence of other unions in different regions of the earth. Thus, he proposed a view of the cosmopolitan project as dependent upon a progress towards a crown regional transnationalization, for which, nevertheless, only the European Union stands a concrete example. Everything happens as if the political units were supposed to incorporate themselves into the increasingly large owners so that the proper condition for a reform of the United Nations, aimed at the execution of a worldwide internal politics, that is, the overcoming by each member of the idea of sovereignty according to the model of national sovereignty would take place. It's this gradual learning process of surpassing its own sovereignty that Habermas imputes to the development is still unaccomplished and full of disturbance
of the constitutionalization of the European Union, for which other examples in the world still lack. However, it is worth insisting in this particular manner of think of the condition of possibility of cosmopolitanism from the European unification. Herein, Habermas seems to be stuck to the example provided by the national state, since it would represent a progressive incorporation of political units, overcome the local community belongings. But there is a series of debates in transposing this model of political development into the register of cosmopolitanism. One of them is obvious. Several European states, as Spain and Belgium, reveal that their national units are more fragile than what they are supposed to be. On the other hand, perhaps the greatest weakness is of theoretical order. To get to cosmopolitanism, a gradual political integration is required on the model of nationalization because it would mean learning to overcome two local sovereignties. And again, it seems to be possible to resort to the model of democracy supported by Habermas to think of another framework in which cosmopolitanism loses its somewhat ethereal character. Anyway, that would mean abandoning a sort of Eurocentrism and giving attention to the fact that the hegemonic centers have lost part of their strength, that several governmental and non-governmental actors have emerged, that the multilateralism supported by these new actors can be much more advantageous to the development of the politics of human rights than a new and only supranational and national guidance. The more this multilateralism is capable of imposing itself in the globalization environment, which affects all at the same time, more and more the central idea that the democracy, the fundamental rights, have less to do with an identity, with a sovereign we, than with the freedom and the autonomy which must be imputed to every individual in a public sphere of discussion and deliberation made in Spain. Thank you. Obrigado, Repa. Então, chamo a mesa agora o professor André Berten, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. In this English-Portuguese world, a little French greeting, little French thank you. Je remercie Delamar pour sa remarquable organisation de cette rencontre. Et je remercie aussi Alfred Stork qui a pris en charge les exilés du Novotel au jour le jour, et il l'a fait avec beaucoup de gentillesse. Merci. Agora, o tema do meu work in progress. O tema é uma questão que eu formulei: por que ser republicano? E então se situa no debate entre os republicanos liberais. Vai ser uma questão muito particular, como vocês vão ver, mas eu vou lembrar rapidíssimo um tema central desse debate entre republicanos e liberais, que diz respeito à diferença da concepção que eles têm da liberdade moderna e liberdade negativa e individual. O liberalismo pensava, ou pensaria, a liberdade como não interferência
e o republicanismo como não-dominação, sem entrar no detalhe das discussões a respeito dessa diferença, e tem muitos debates, e de sua importância, posso resumir o debate dizendo que a liberdade republicana é antes uma liberdade da pessoa e não somente uma liberdade de escolha, que os republicanos recusam as formas de interferências arbitrárias e não a interferência enquanto tal. Eles consideram que as leis podem ser condições do exercício da liberdade e não somente obstáculos, limites dessa liberdade. Eles dizem também que a dominação não precisa ser exercida para ser recusada. A possibilidade da dominação é suficiente e, enfim, o que é essencial, eu acho, a interferência não é pensada unicamente como interferência do Estado, do governo, nas atividades privadas, mas é pensada também como interferência do outro, dos outros. Então, não somente vertical, mas também horizontal. Por exemplo, o poder de interferência da dominação, do poder de dominação que possuem as pessoas que dispõem de uma superioridade em riqueza. Philippe Petit, eu vou falar um pouco de Philippe Petit, mas vou dar uma primeira introdução um pouco longa a respeito de Philippe Petit, que desenvolveu uma concepção sofisticada da liberdade como peça essencial de sua concepção do republicanismo. E então, eu posso dizer, de uma certa maneira, que a questão por que ser republicano seria colocar a questão por que preferir a não-dominação, a não-interferência. E no tipo de resposta que o racionalismo de Petit implica, as razões dessa preferência devem ser suficientes para nos motivar a procurar um sistema político suscetível de garantir uma situação de não-dominação. Essa proposição comporta, eu acho, 3 afirmações. Primeira, a mais difícil, talvez, de defender, e que eu vou tratar agora, é que existe um desejo de não-dominação. A segunda, que esse desejo, se existe, seja suficientemente claro para determinar quais são as situações, ou as condutas, os comportamentos que são explicitamente reconhecidas como forma de dominação. E a terceira, que esse desejo seja suficientemente forte para motivar um engajamento político, isto é, para denunciar essas formas de dominação e lutar para torná-las inoperantes. Como vocês podem ver, nessa terceira parte da questão, já tem toda a questão da central e difícil no republicanismo da motivação política. Porém, além dessas 3 questões, preferir a não-dominação, a não-interferência, ainda não implica que exista um modelo político que responda ou corresponda a esse tipo de desejo, o que tivesse uma conexão evidente entre o desejo de não-dominação e um modelo político determinado. Pode-se esperar que, pelo menos, esse desejo produza as reações apropriadas às situações onde manifestamente ele está negado, frustrado, humilhado, e, portanto, que essas reações expressam críticas ou contestações das leis, instituições políticas responsáveis de formas de dominação. Não obstante, as obras de Philippe Petit, desde Commandment, mas principalmente Republicanism, a Theory of Freedom and Government, e mais recentemente, On the People's Terms, a Republican Theory and Model of Democracy, vão mais longe e pretendem esboçar um modelo político de não-dominação. Eu ficarei provisoriamente nas premissas desse projeto, analisando a significação do desejo de não-dominação e algumas de suas implicações. E vocês vão me perdoar um desvio
antes, não vou chegar muito longe, não, e tem um longo caminho para chegar como no livro Common Mind, partir de uma filosofia of mind, finalmente para chegar ao modelo político, é um caminho complicado. Bom, desejo de não dominação. Adotando uma contratese, isto é a perspectiva que é uma pluralidade, agora vou provocar um pouco, uma pluralidade irredutível de concepções do bem, e portanto, a tese que os fins, isto é, os objetos do desejo, são irremediavelmente diversificados, poderíamos, em primeiro lugar, considerar, numa forma de relativismo anti-kantiano, que um desejo de ser moral é um desejo como o outro, uma velha questão, por que ser moral? Não é mais racional ou razoável que o desejo de ser imoral, desde que a moral for considerada no quadro das formas de vida ou das concepções do bem. Desde que não se faz a distinção clássica entre moral e ética, por exemplo. Com essa pressuposição, o desejo de liberdade, veja bem, é um desejo contingente e não postulado da razão prática, ou somente uma condição para realizar outros desejos e depende igualmente de cada indivíduo de preferir a não interferência ou a não dominação ou estranhamento, mas possivelmente, segundo La Boétie, em 1552, preferir até mesmo a servidão voluntária. Essa tese relativista não pode ser aceita pelos kantianos, como por exemplo John Rawls ou Jules Habermas. Mas para contrariar essa tese, precisaria mostrar que existem desejos não somente racionais, mas razoáveis. E aqui eu retomo a distinção clássica de Rawls, principalmente no liberalismo político, entre os poderes morais dos cidadãos, o poder racional de escolher uma concepção do bem, de poder modificar, o desejo, e o poder razoável, não somente de querer uma certa justiça, uma certa forma de cooperação, mas também de reconhecer os limites do juízo. Eu acho que a existência de desejos racionais não é problemática se são desejos condicionais, hipotéticos, secundários, considerados como meios necessários para satisfazer desejos primários. Mas, para mim, não é evidente que pudesse existir um desejo racional ou condicional de justiça. Isto é, uma justificação da justiça somente como um meio ao serviço de desejos ou interesses estritamente individuais. Na perspectiva de Rawls, de novo, as tentativas de deduzir o princípio de justiça de maneira meramente instrumental, uma veia Hobbes ou David Gautier, ficaram pouco convincentes. Então, se a ideia de um desejo racional de justiça é problemática, será que existe ou pode existir um desejo razoável de justiça? Um desejo razoável de liberdade? Será que faz sentido? Para tratar essa questão, eu vou adotar essa classificação um pouco estranha, mas muito interessante, que Rawls faz de 3 tipos de desejos. Desejos derivados de objetos, desejos derivados de princípios e desejos derivados de uma concepção política. E dentro dos desejos derivados dos princípios, derivados de princípios racionais, no sentido do poder moral racional, e derivados de princípios razoáveis. A noção de desejos derivados de princípios racionais fica ligada ao fato de que quem quer o fim quer os meios. O quem deseja o fim deseja os meios, interpretando o desejo de uma maneira
E aqui eu faço uma distinção que é novo, mas que é uma distinção que muitas vezes não é feita e que torna essas questões, às vezes a questão do desejo, por exemplo, na force psychology, crenças de desejos. Tem duas coisas no desejos. Tem um aspecto volitivo, que eu vou utilizar aqui, e tem um aspecto afetivo, digamos. Desejo pode significar querer, pode significar amar. Querer a justiça é a mesma coisa que amar a justiça? É uma questão complicada, não? Rawls descreve esses princípios racionais ligados à sua concepção do cidadão racional da maneira seguinte. Ele dá alguns exemplos. Adotar os meios efetivos para nossos fins, selecionar alternativas mais prováveis, outros fatores permanecerem inalterados e a eles, diz Rawls, acrescento, preferir o bem maior, etc. O que significa isso? Eu não vou discutir aqui se esses princípios podem ser considerados como meramente instrumentais. O que me interessa é saber se realmente podemos falar de desejos derivados de princípios. O que significa isso? E lá tem uma nota, para mim, um pouco misteriosa, de Rawls, que vou tentar explicar, porque é importante para depois poder discutir a questão do desejo de não-dominação. Na nota, Rawls diz, é importante enfatizar que a força, o peso dos desejos derivados de princípios é inteiramente determinada pelo princípio ao qual o desejo está ligado, pelo princípio, e não pela força psicológica do desejo em si. O que significa isso? Vou tentar dar uma interpretação. Isso significa, eu acho, que os fins ou as finalidades do desejo são inteiramente determinados pelos princípios. Então, não posso querer ou desejar um fim se não existem meios disponíveis, não tem sentido, ou se sua efetivação é improvável. Ou ainda, eu não vou desejar um fim absolutamente, mas submeter esse desejo a outros desejos possíveis. Tudo isso no caso dos princípios racionais. Não obstante, significa isso, questão, que o desejo derivado de princípios pode ser ou tornar-se um desejo os princípios enquanto tais. Se for o caso, será que não haveria uma perversão do desejo? O melhor exemplo, para tentar entender, no meu modo de ver, reside no desejo de lucro, de riqueza, enquanto tal. A riqueza, o dinheiro, é um meio de realizar uma multiplicidade de desejos, um bem primário, se quiser. Multiplicar de desejos derivados de objetos. Mas quando se torna uma finalidade em si, isto é, quando o desejo não é mais um desejo de objetos, mas o desejo da riqueza enquanto tal, no paradigma antigo do aparento. Eu acho que é uma deturpação de um desejo primário, mas aqui de duas coisas. Uma, o deslocamento do desejo opera uma substituição de objeto, e o desejo fica derivado de um objeto novo, ou os princípios racionais se tornam imperativos categóricos. Não no sentido kantiano, mas talvez numa interpretação psicanalítica, imaginária. O que significa o deslocamento do desejo e desejar a riqueza pela riqueza, em vez de desejar a riqueza como meio de satisfazer outros desejos. Eu acho que essa mudança de direção do desejo pode ser interpretada também do ponto de vista sociológico,
corresponderia, por exemplo, à força do sistema do mercado, do sistema capitalista, sistema, c'est-à-dire conjunto de princípios, que determinam o comportamento dos indivíduos, o princípio que determina seus desejos de objetos. Do ponto de vista sociológico, neste caso ainda, em geral não existe querer nem gostar dos princípios. Os indivíduos estão dominados por sistema que eles não controlam e muitas vezes não querem, mas segundo a nota de Rawls, é a força dos princípios que orienta o desejo dos indivíduos. Eu acho de novo que um exemplo concreto dessa transformação do desejo é o caso da moda. A moda é desejo de objeto que é determinado pela força de princípio que se impõe aos indivíduos. Eu acho que somente quando um agir racionalizado, no sentido de Max Weber, se orienta inteiramente e conscientemente segundo as regras da concorrência, que o desejo pode ser considerado como plenamente racional. Mas veja bem, não razoável. E a gente falou da teoria da escolha racional, a gente pode voltar sobre essa teoria. Essa crítica que se faz a essa teoria da escolha racional, se na sua pureza seria exatamente essa ideia de uma racionalidade de princípio que orienta todo o comportamento dos indivíduos. De qualquer maneira, se coloca a questão de saber se o desejo pode focalizar-se sobre princípios, o que para Rawls é evidente. Para mim não é evidente, mas para Rawls é evidente. Uma nota de novo, ele diz, uma vez admitida o que parece evidente, a existência de desejos derivados de princípios e desejos derivados de uma concepção política, ao lado dos desejos de realizar, etc., então a classe de motivações possíveis se multiplica. Bom. Donc, portanto, é evidente para Rawls, e se princípios podem se tornar, então, motivações. No meu modo de ver, não é evidente que pode ter desejos focalizados sobre princípios racionais enquanto tais, somente em casos de desejos desviados, deturpados. Mas, pelo contrário, desejo derivado de princípios razoáveis, estou pensando em Kant, claro, toda a perspectiva kantiana, parece mais plausível. Rawls, de novo, escreve a respeito dos desejos derivados de objetos. Por exemplo, podemos desejar conduzir-nos de uma maneira apropriada a alguém que é racional, cuja conduta é orientada pelo raciocínio prático. Então, isso significa... Delamar. Tu n'étais pas là quand j'ai introduit les seules paroles en français de ce colloque pour te remercier de la remarquable organisation de ce colloque. Eu volto à questão do desejo. Desejar ser uma certa pessoa interpretado como desejo derivado de objeto, significa que o objeto do desejo é uma certa imagem de si mesmo. Mas pode-se dizer também que na formulação de Rawls trata-se de desejo derivado de princípios, ou pelo menos desejo mediatizado pela representação de modelo de comportamento, isto é, seguindo certas regras de conduta, seguindo certos princípios de conduta. Mas veja bem, Rawls evoca como desejo derivado de objeto, por exemplo, ele que diz, cito, os desejos de seguir certas vocações e de se preparar para elas. Mas logo, ele tem um escrúpulo, ele diz, talvez, meu exemplo não é muito bom. Logo, ele introduz uma dúvida.
mas como muitas vocações incluem uma descrição moral, razoável, o desejo correspondente insere-se em uma das categorias discutidas adiante, dos desejos derivados de princípios razoáveis. Depois, Roche diz quais são os desejos derivados de princípios razoáveis, por exemplo, aqueles que regulamentam as relações entre as pessoas, uma pluralidade de agentes, princípios de equidade, princípios de justiça, querer termos equitativos de cooperação, todos esses exemplos. Nessa citação aparece claramente, e aqui estou chegando a ponto ao qual quero chegar para colocar a questão também da possibilidade de um desejo de não-dominação ou de liberdade. Eu acho que nessa citação aparece claramente, porque Rawls fala de desejos derivados de objetos, princípios, etc., porque não são desejos naturais. Eu acho que não pode existir, eu acho, isso é uma tese clara, desejos naturais que não sejam informados por elementos culturais ou políticos. Uma parêntese a respeito também do que se discutiu ontem. Eu acho que as tentativas de saber se a partir de uma perspectiva evolucionista ou evolucionária, se há nos animais, por exemplo, sentimentos de simpatia, de solidariedade, que seriam as formas naturais dos sentimentos, dos desejos, eu acho isso um rousseauísmo, é uma forma atual do rousseauísmo. É pensar nossa situação atual a partir de um estado da natureza que justificaria, ou talvez pretenderia dar um fundamento a nossas teses sobre saber o que é moral, ou se nós podemos ser moral. Eu acho que não funciona, mas é um debate enorme que só estou introduzindo aqui. Bom. Mas eu acho que claramente, por exemplo, quando Rawls diz uma teoria política, não metafísica, quando ele diz que ele não defende uma teoria psicológica, mas uma teoria política, significa um desejo de justiça, um desejo derivado de uma concepção política, e só pode brotar numa sociedade, por exemplo, justiça como equidade, numa sociedade bem ordenada. E na medida em que essa concepção da justiça se fundamenta sobre princípios, entre outros, sobre a prioridade dos princípios de iguais liberdade, o desejo de liberdade pode ser